E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, hoje um vídeo diferente um pouquinho, só para dar umas informações do São Paulo antes de eu falar, porque hoje o assunto é Rodrigo Caio, sobre a entrevista que ele deu lá no programa do André Henning. Antes, só para falar algumas novidades aí, bem rapidinho, São Paulo anunciou a contratação aí do Léo Pelé, como eu havia dito para vocês, tá ainda conversando com o Ilharão e apresentou o Igor Vinícius, só para falar rapidinho, eu já falei desses caras aí, da minha opinião, queria saber a opinião de vocês. Mas eu queria gravar esse vídeo mesmo, justamente porque muita gente me cobrou, muita gente falou comigo, eu conversei com muita gente entre ontem e hoje sobre a polêmica entrevista do Rodrigo Caio que ele deu para o programa No Ar com o André Henning, no Esporte Interativo. Não sei se vocês viram a entrevista, eu confesso que eu não tive estômago para ver a entrevista inteira, a entrevista tem mais de 50 minutos, eu não tive estômago para ver a entrevista inteira, uma entrevista que me deixou muito chateado, já vou explicar por que eu fiquei triste, não fiquei nem com raiva, me deixou triste a entrevista que ele deu, e eu não tive estômago, mas vi algumas partes, as mais importantes, que ele detona o Aguirre, principalmente na parte que ele detona o Aguirre, na parte que ele se faz de coitado, que ele se vitimiza, na parte que ele diz que não é mais tão São Paulino. Bom, eu vou falar do Rodrigo Caio primeiro, o que eu penso sobre ele como jogador. É a minha opinião, tá, gente? Eu queria até saber de vocês, desde que respeite a minha opinião, você pode deixar os seus comentários aí, a sua opinião nos comentários, desde que você respeite a minha opinião. Eu não sou dono da verdade, você não precisa brigar com a minha opinião, você pode expressar a sua, que a gente tem o direito aqui nesse canal, você tem o direito de expressar a sua opinião, desde que respeite a minha e respeite a de outros torcedores. Eu vou falar dele como jogador primeiro, antes de mais nada. Só para entrar em detalhes, ele detonou o Aguirre, ele disse que o Aguirre não tinha contato com ele, disse que ele não se sentia, se o São Paulo fosse campeão brasileiro, ele não se sentiria campeão brasileiro, porque enquanto ele estava fazendo o tratamento da cirurgia que ele fez no pé, o Aguirre não foi lá conversar com ele, não queria saber como ele estava. Ele disse que se fez de coitado, disse que se ele for o culpado de tudo, quando ele sair, ele deseja que o São Paulo ganhe muitos títulos, disse que não é mais tão São Paulino por causa de tudo que aconteceu com ele, porque tudo é culpa do Rodrigo Caio. Bom, como jogador, eu acho que o Rodrigo Caio, tecnicamente, ele não é um dos piores que a gente tem lá. Se você for ver, se for comparar com o futebol a gente tem Edmar, a gente tem Trellis, a gente tem uns jogadores realmente que são aberrações, já falei aqui, se você for comparar tecnicamente o Rodrigo Caio, ele não é um dos piores. Só que eu acho que, em primeiro lugar, o Rodrigo Caio não é zagueiro. Se for um volante razoável, tudo bem, mas zagueiro ele não é e nem lateral. Por que eu acho que ele não é zagueiro? Porque ele não tem físico de zagueiro, ele não tem... Eu uso a palavra malandragem, mas eu acho que nem é o caso. Malandragem é muito uma palavra que é usada, interpretada meio errado. Ele não tem a malícia de zagueiro, ele não tem postura de zagueiro, ele não intimida ninguém. Então, intimida no bom sentido, ele não impõe respeito em nenhum atacante tem respeito por ele. Então, eu acho que ele é um péssimo zagueiro. E a trajetória dele no São Paulo é a trajetória de um fracassado. Isso não é opinião, isso são fatos, tá, gente? Isso são fatos. O Rodrigo Caio estreou em 2011 contra o Corinthians numa goleada que o São Paulo sofreu de 5-0. E a partir daí, ele é um jogador que teve presente em todos os fracassos, em todos os vexames que o São Paulo sofreu, que o São Paulo passou nos últimos anos. Lembrando que ele perdeu esse jogo de 5-0 para o Corinthians, no Pacaembu. Ele estava no jogo que o Corinthians ganhou de 6-1 da gente, numa goleada humilhante, na arena do Corinthians, naquele 6-1, o Corinthians com o time reserva, ele estava no jogo da eliminação do Campeonato Paulista de 2014 contra a Penapolense, que a gente perdeu nos pênaltis, inclusive ele perdeu um dos pênaltis. Ele estava na humilhação, na eliminação humilhante para o Defensa e Justiça pela Sul-Americana, ele estava como titular. Ele estava, agora mais recentemente, quando a gente perdeu o tabu do Palmeiras, que o Palmeiras não ganhava há 16 anos na nossa casa, pelo Campeonato Brasileiro, ele estava presente. Ele estava presente na derrota para o Vasco, que o São Paulo não perdia há 12 anos em São Januário, ele estava presente. Então, ele é um jogador marcado no São Paulo Futebol Clube, ele é um jogador marcado pelo fracasso. Você vai falar, mas você está culpando ele, tudo é culpa dele? Não, eu não estou culpando, não é toda a culpa do Rodrigo Caio, eu já cansei de falar aqui, todos são culpados, desde presidente, diretor, Raí, os técnicos, jogadores que passaram, todos são culpados por esses vexames que a gente acumula há 10 anos pelo menos, essas vergonhas que a gente acumula há 10 anos pelo menos.
Todos são culpados, são muitos os culpados, todos, diretores, conselheiros, presidente, diretoria, jogadores, comissão técnica, preparadores físicos, médicos, todo mundo é culpado. Mas é um fato que a carreira, a passagem do Rodrigo Caio é marcada até hoje, porque ele não foi embora, é marcada até hoje pelo fracasso. Isso é um fato, não sou eu quem estou dizendo, são os números que dizem. E aí, muita gente fala o seguinte, os defensores do Rodrigo Caio, que ele tem muito defensor, dizem o seguinte, Barolo, mas ele foi campeão olímpico, tem que respeitar o cara que foi campeão olímpico, quase foi para a Copa do Mundo, concordo com você, ele foi campeão olímpico, isso também é um fato, é inegável. Só que só para lembrar você, a seleção brasileira foi campeã olímpica jogando contra potências do futebol e passando muitas dificuldades, como seleções da África do Sul, seleções de Honduras, jogou contra o Iraque e na final jogou contra o Sub-13 da Alemanha. Campeão olímpico? Campeão olímpico, você tem razão. Mas olha os adversários que o Brasil enfrentou na Olimpíada aqui, que teve no Rio de Janeiro. Então eu acho que é um título também que você não pode também elevar tanto assim e falar menos, né? Esse título olímpico é menos. Outro argumento que as pessoas falam do Rodrigo Caio, defendem o Rodrigo Caio, é aquele mesmo argumento que a torcida do São Paulo queima jogador. Eu gravei um vídeo sobre isso, muita gente que me segue e que me acompanha assistiu. Para quem não assistiu, eu vou deixar na descrição do vídeo. É um vídeo que eu falo sobre a minha opinião sobre a torcida do São Paulo queimar jogador, que eu acho um absurdo, não concordo. Muita gente fala isso por causa do Casemiro, a história do Casemiro, que o Neto que inventou, e o próprio Casemiro falou que quando ele jogava no São Paulo, ele era um baladeiro, que não estava nem aí, e o São Paulo fez muito bem em vendê-lo, depois ele amadureceu, se transformou nos maiores jogadores do mundo. O próprio Casemiro fala isso, então a torcida do São Paulo não queimou o Casemiro, quem inventou isso foi o Neto. E muita gente também argumenta do Kaká. Só para lembrar para vocês, quem acompanha de perto a carreira do Kaká, sabe que ele pediu para sair, ele pediu para ir para a Europa, porque ele achava que era o momento dele, e ele falou várias vezes que não teve nada a ver com a torcida do São Paulo. E as pessoas sempre lembram quando usam esse argumento que a torcida do São Paulo queima jogador, daqueles 3 jogadores do Grêmio, o Michael, o Cortez e o Cícero, que saíram do São Paulo e foram brilhar, ser campeão em outros clubes. É engraçado que as pessoas só lembram desses 3 jogadores. Eu realmente não me lembro, tirando o Casemiro e o Kaká, que não é verdade. Tirando eles, o Cortez, o Maicon e o Cícero, eu não me lembro de jogadores que a torcida do São Paulo tenha expulsado, entre aspas, do time, que tenham dado certo, sido campeões em outros clubes. Porque as pessoas se esquecem, lembram dessa lista do Michael, Cícero e Cortez, mas se esquecem do Wesley, se esquecem do Michel Bastos, se esquecem do Buffarini, se esquecem do Aderlan, se esquecem do Neilton, se esquecem do Carlinhos, se esquecem do Wellington Ney, se esquecem do Centurion, se esquecem do Bruno, se esquecem do Bruno Pérez. Olha o tamanho da lista de jogadores que eu falei, que a torcida do São Paulo teoricamente queimou e continuam por aí dando vexame e caindo de divisão pelos clubes onde passam. Então eu sempre falei isso, vou repetir, está no vídeo da descrição, a torcida do São Paulo não queima ninguém, jornalista não queima ninguém, quem tem canal no YouTube não queima ninguém, quem se queima é o próprio jogador, que não assume a responsabilidade e vence dentro de um clube, ou se não se acovarda, se amedronta, não se identifica com a camisa em muitos casos, e vai brilhar em outro lugar, como foi o caso desses 3 jogadores apenas, que eu me lembre, que brilharam num time que tinha Jeromel, que tinha Kahneman, que tinha Luan, que tinha Arthur, que tinham tantos talentos, tantos craques, e esses caras se encaixaram num grupo do Grêmio montado por um excelente treinador, que é o Renato Gaúcho, que tem uma força muito grande de comando, tem uma história no Grêmio, uma identificação com o Grêmio. É apenas isso que eu acho para quem defende esse argumento, que ele vai brilhar quando deixar o São Paulo, vai brilhar em outro clube. Assim como falaram do Lucão também, vocês lembram? Falaram que o Lucão também ia brilhar, o Lucão foi jogar no futebol europeu, voltou, porque realmente é um jogador tecnicamente tenebroso. Outra coisa, muita gente falou, foi só o Rodrigo Caio voltar em 2018, né, que ele se machucou, ficou fora praticamente o primeiro turno inteiro, que o São Paulo foi campeão, e depois foi só ele voltar a ser relacionado que o São Paulo degringolou e caiu pelas tabelas. Muita gente fala assim, é coincidência isso? Mas Barolo, você está apelando para superstição. Isso é um fato também, tá, gente? É um fato. Quando o Rodrigo Caio foi afastado por contusão, o São Paulo disparou na tabela. Quando ele voltou a ser relacionado, o São Paulo caiu e terminou em 5º lugar. Ele teve poucas oportunidades como titular, mas quando ele voltou a ser titular, o São Paulo caiu pelas tabelas. Isso é um fato, não é uma opinião, é um fato. Aí muita gente me cobrou assim, Barolo, você não pode falar, isso é superstição, você não pode usar um argumento, usar isso como argumento que é superstição. Beleza, superstição. Eu faço uma pergunta para vocês. Depois do que o Rodrigo Caio falou ontem,
sobre o Aguirre, que ele detonou o cara, o treinador depois da demissão, de 2 semanas, 3 semanas depois da demissão do Aguirre. Ele detonou o cara num programa de televisão. Eu faço uma pergunta para vocês. O que vocês acham que o Rodrigo Caio falava do Aguirre nas internas ali do São Paulo? Nas internas, mais especificamente, depois que ele voltou a ser relacionado. Vocês acham que ele ficava quieto? Ele não ficou quieto nem lá dentro. Ele foi reclamar pro Raí, ele foi reclamar pro Lugano, pro Ricardo Rocha, mais pro Raí. Ele mesmo diz na entrevista que ele foi reclamar porque ele não estava sendo escalado como titular, e foi reclamar pro Raí que ele achava que era uma coisa pessoal que o Aguirre tinha contra ele. Vocês acham que ele ficava quietinho lá? Desde que ele passou a ser relacionado, ele começa a viver um ambiente do grupo. O ambiente de treinamento, o ambiente de vestiário, o ambiente de concentração, o ambiente de hotel, quando o time vai viajar. Vocês acham que o Rodrigo Caio... É só uma pergunta, tá, gente? Eu acho que sim. A minha resposta é essa. Então eu quero saber de vocês. Você não acha que esse cara pode ter influenciado os moleques de cabeça fraca da base do São Paulo, por exemplo? Reclamando do Aguirre, teve uma revolta aí. Eu cheguei até a comentar num vídeo aqui que os meninos da base estavam revoltados por falta de oportunidade. Você acha que o comportamento dele não pode ter sido de minar o trabalho do treinador, já que ele não gostava do treinador porque ele queria ser paparicado? Você não acha que o comportamento dele no dia a dia, depois que ele voltou, depois que ele começou a praticar, a trabalhar junto com os jogadores no dia a dia, você acha que o comportamento desse cara não pode ter influenciado um time que tem, sei lá, 60% de garotos? Você acha que não pode ter influenciado? Eu acho que pode ter influenciado, sim. Então eu acho que não é superstição que o São Paulo tenha caído de produção depois que esse rapaz passou a ser relacionado. Cheguei a essa conclusão depois da entrevista que ele deu ontem por causa do perfil que ele mostrou de quem ele é. Para mim, na opinião, ele mostrou na entrevista para o André Henning. Agora eu vou explicar para vocês, vou falar para vocês por que me deixou triste essa entrevista. Não foi pelo Rodrigo Caio, que sinceramente não me surpreendeu, porque é um jogador que fala, mas ele sempre deu a cara a tapa. Ele deu a cara a tapa para fazer 2 coisas. Primeiro, para culpar a torcida. Ele cansou de culpar a torcida, dando entrevistas no gramado do Morumbi, dizendo, é isso aí, ó, esses caras eles vêm aqui para me vaiar mesmo, para vaiar o time. A gente tá acostumado. Criticava a postura da torcida, porque como menino mimado que não aceita críticas. Ou no vestiário vocês podem pegar na internet, quem tiver paciência, a entrevista será sempre a mesma. Vamos continuar trabalhando para reverter o resultado na próxima partida. Era sempre isso que ele falava. Então, para mim, esse negócio de colocar a cara a tapa também é muito relativo. E ainda falando, só para finalizar essa história do comportamento dele influenciar outros jogadores, você imagina como ele devia ser para a cabeça do Rodrigo Caio ver o Bruno Alves, que é um jogador de menos mídia, menos badalado, como titular, arrebentando, e ele no banco, e um equatoriano, estrangeiro, como Arboleda, como titular, e ele no banco. Ele disse, inclusive, na entrevista que ele chegou para a comissão técnica e disse que não jogava de lateral, porque tinha um Araruna aí, e ele só jogava como zagueiro, porque ia acontecer as coisas dele como lateral responsabilizado. Para você ver, muita gente fala que ele tem amor pelo clube, para você ver o amor que ele tem pelo clube. Ele nem está interessado só nele, nas coisas dele, não, ele está interessado no clube. Por isso que ele falou que não joga mais de lateral, porque tem um Araruna lá, muito desrespeito com o companheiro de profissão. O que me deixou triste foi o seguinte, essa entrevista do Rodrigo Caio mostra o tamanho da casa da mãe Joana, que é o São Paulo. O São Paulo é refém, há alguns anos já, de jogadores como esse Rodrigo Caio. É refém de jogadores como o Michel Bastos, por exemplo, até há pouco tempo, que fazia gol e mandava a torcida calar a boca, vocês lembram disso? O São Paulo é refém de jogadores como o Cueva, que a gente tinha a Cueva dependência, que esse cara, eu já falei aqui também, quando ele foi colocado na reserva e o time estava jogando lá em Alagoas, pela Série B, por exemplo, o empresário dele tinha que sair correndo de São Paulo e ir para lá para segurar ele, senão ele queria ir embora, queria abandonar o time. A gente é dependente de jogadores como esse. Hoje, somos dependentes de jogadores como o Nenê, que você sabe que faz biquinho, que reclama de ficar no banco. Nós somos reféns de jogadores como o Diego Souza, em outro sentido, mas somos reféns também. Porque o Diego Souza fez aquela dúzia de golzinhos no Campeonato Brasileiro, bateu o recorde pessoal dele de 100 gols em campeonatos brasileiros e teve a cara de pau de dizer para a torcida que a torcida tinha que comemorar que o ano tinha sido altamente positivo. Altamente positivo para ele, porque ele fez os golzinhos dele, ganhou um salário milionário, tá curtindo férias, aí é só vocês verem as fotos dele no Instagram. São jogadores que o São Paulo é refém. Por que é refém?
Porque não tem ninguém lá dentro, a gente não tem um líder lá dentro, a gente não tem um cara, um comandante que impõe respeito. Eu esperava que esse cara fosse o Lugano, mas o Lugano está preocupado com outras coisas, vive viajando, então ele não está fazendo esse trabalho, está lá vendo final de Libertadores, Copa do Mundo, não faz esse trabalho. Eu esperava que o Raí, pela postura de ídolo que ele teve durante tantos anos, os maiores ídolos que a gente teve, também fosse ter essa postura. E não tem. A gente não tem lá dentro o Muricy Ramalho, por exemplo, que enquadra esses caras aí. A gente não tem, por exemplo, o Marco Aurélio Cunha, que faz esse trabalho de bastidores de orientação para os meninos da base. A gente não tem nada disso. Então, o Rodrigo Caio, só um recado para ele antes que eu me esqueça. O Rodrigo Caio falou que ele não é mais tão São Paulino por causa de tudo que aconteceu. Rodrigo Caio, vou fazer uma pergunta para você. E a gente, hein? E o torcedor que paga ingresso, que toma chuva, que toma sol, que fica 2 horas para ir, 2 horas para voltar, que compra produto oficial, que compra pay-per-view, que compra o copinho do jogo, que é sócio torcedor. Esses caras aí, hein? Esses torcedores, hein? Que não deixaram, não são menos apaixonados pelo São Paulo, mesmo com jogadores como você, incompetentes como você, mimados e fracassados e arrogantes como você, jogando pelo time e fazendo, você e outros, não só você, porque você não é o único culpado que eu já falei. Como é que você se sente? Como é que você acha que esse torcedor São Paulino se sente? Ele passou por tudo isso, por todas essas humilhações que eu falei aqui, que você estava em campo, por todas as vergonhas que o São Paulo passou, e não deixou de ser menos torcedor de São Paulo como você é, como você diz que ficou menos torcedor do São Paulo. Então, nós somos reféns desse tipo de jogador. E o que é pior, gente, para mim, na minha opinião, o que é pior de tudo, se esse Rodrigo Caio não for vendido, que eu acho que pode acontecer, porque ele mesmo disse que não tem ninguém interessado, ele já deixou claro o recado para o Jardine. Para o Jardine, para mim, que é competente, que é estudioso, que é um bom treinador, mas que não está pronto para encarar o pepino chamado São Paulo Futebol Clube. Ele já deixou o recado para o Jardine. Então, Jardine, anota aí. O Rodrigo Caio quer ser titular, ele quer ser mimado, então se ele espirrar, você vai lá gritar saúde para ele quer ser paparicado e ele quer jogar de zagueiro. Se ele não for tudo isso, se ele não for essas coisas que ele está exigindo, ele vai detonar você, como ele detonou a Aguirre, e como, cá entre nós, ele deve ter ajudado a derrubar tantos outros técnicos que passaram pelo São Paulo. Então, meus amigos, esse é o motivo da minha tristeza. A gente é refém desse tipo de jogador, mimado, fracassado e arrogante. Essa é a perspectiva que a gente tem para o ano que vem. Então, isso que me deixou mais triste, isso que me deixou mais chateado, e a falta de perspectiva de mudança, porque lá dentro do Morumbi não tem ninguém capaz de reverter essa situação. Tá bom, gente? Essa foi a minha opinião. Desculpa o vídeo muito grande hoje. Queria saber a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários. Eu volto na sexta-feira pra gente com as informações aí de possíveis contratações, porque até agora a coisa tá feia. Tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima quarta-feira para você. Aqui não é Vamos São Paulo, aqui é Vai São Paulo. Se inscreva no canal, por favor. Dê like nos vídeos. A gente se encontra de novo na sexta, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau.